Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. A rotina de tiroteios no Rio de Janeiro. Morador que saía da academia é baleado em comunidade da Zona Norte. Governo Lula impõe sigilo sobre informações da festa de posse do presidente. Divulgado o vídeo que mostra a violência de policiais contra homem rendido e que morreu nos Estados Unidos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Um morador da Zona Norte do Rio de Janeiro foi baleado nesta sexta-feira durante um tiroteio na comunidade do Gogó de Guadalupe. O Pedro Paulo Filho tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a polícia tinha sido acionada para retirar barricadas de uma rua no bairro de Guadalupe, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro. Só que quando os policiais chegaram lá, foram recebidos a tiros por criminosos que estavam escondidos na parte alta da comunidade do Gogó. E um morador que tinha acabado de sair de uma academia foi atingido no braço. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. E até o momento não há informações sobre o estado de saúde desse morador. Salsi. Obrigada pelas informações, Pedro. 4 adolescentes morreram nesta sexta-feira após um incêndio atingir uma casa de ressocialização para menores infratores em Caruaru, Pernambuco. A Priscila Assis tem as informações. Oi, Priscila. Boa noite, Salsi. O fogo começou em um quarto no primeiro andar da Casa Municipal de Apoio para Adolescentes de Caruaru. Segundo os bombeiros, as equipes só conseguiram controlar as chamas depois de arrombar o cômodo. Dentro dele estavam as 4 adolescentes que não resistiram. Uma delas chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital. Segundo a prefeitura da cidade, o local estava regularizado e com as manutenções em dia. O imóvel foi interditado e vai passar por perícia, que vai identificar o que iniciou o fogo. Outras 3 adolescentes que também eram assistidas pela casa foram transferidas para outras unidades. Salsi. Obrigada, Priscila. Há menos de um mês para o carnaval, a Marquês de Sapucaí pode ser interditada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A Prefeitura e a RioTour precisam apresentar em 24 horas a documentação necessária para comprovar a segurança do sambódromo para a realização dos desfiles. A decisão foi tomada após o pedido de uma ação popular. Uma vistoria feita agora à noite pelo Corpo de Bombeiros diz que a pista da Marquês de Sapucaí não oferece condições de segurança. Por isso, os ensaios técnicos das escolas de samba marcados para este final de semana não estão autorizados. E o dia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi de homenagens às vítimas do incêndio que deixou 242 pessoas mortas na Boate Kiss. A tragédia completou 10 anos nesta sexta-feira. O Jairo Bastos tem mais detalhes. Oi, Jairo. Olá, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Na data em que completa uma década da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, a fachada aqui da Boate Kiss virou uma espécie de painel gigante com homenagens e também flores deixadas por moradores aqui da cidade. À tarde, parentes, sobreviventes e amigos das vítimas fizeram uma homenagem. Eles soltaram balões brancos em homenagem às 242 vidas perdidas. O incêndio na Boate Kiss deixou mais de 600 pessoas feridas. O fogo começou no palco depois que um integrante da banda gurizada fandangueira usou um artefato pirotécnico. O fogo atingiu a espuma acústica do local e um gás tóxico foi liberado. 4 pessoas foram indiciadas, 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda. Mas no ano passado, as sentenças, que variam entre 18 e 22 anos de prisão, foram anuladas e todos foram soltos. Ainda não há uma data para um novo julgamento. Hoje, os familiares aproveitaram a data, então, de 10 anos do incidente, da tragédia aqui na Boate Kiss, para pedir justiça. As homenagens continuam durante o sábado. Salsi. Obrigada, Jairo.
Nos destaques internacionais, a cidade de Memphis, no estado americano do Tennessee, divulgou agora à noite as imagens da abordagem violenta de policiais contra um homem de 29 anos. O rapaz morreu 3 dias depois das agressões. A câmera corporal mostra quando o policial aponta a arma na direção de Tyre Nichols. No momento em que iria ser algemado, ele consegue se levantar e fugir. Um dos policiais tenta disparar uma arma de choque, mas não consegue atingi-lo. Após uma perseguição, Nichols é capturado e agredido durante 3 minutos. Esta outra câmera também registrou o espancamento. Rendido, ele é golpeado com socos, chutes e pancadas de cacetete. O rapaz é agredido no chão e também depois que levanta, inclusive com cotoveladas na cabeça. Os 5 policiais foram presos e devem responder por abordagem violenta e assassinato. Tyre Nichols morreu no hospital 3 dias depois das agressões. Ele havia sido parado por dirigir de forma perigosa. Após a divulgação das imagens, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se disse profundamente triste. Prestou condolências à família de Nichols e comentou que as filmagens vão deixar as pessoas indignadas, com razão. Os 5 policiais pagaram fiança, foram soltos e vão responder em liberdade às acusações. Aqui no Brasil, terminou em tumulto a venda de ingressos para as apresentações do grupo musical mexicano RBD. Desde o início da semana, os fãs estão acampados na região do estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo, de onde fala ao vivo a repórter Carolina Abelim. Carol, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, para quem nos acompanha. Olha só, momentos tensos foram registrados aí nesse primeiro dia de venda dos ingressos para a turnê internacional do RBD. A venda para o show do dia 17 de novembro abriu hoje, meio-dia, para o público em geral. E imagens feitas com celular, a gente vê uma bagunça, grades jogadas no chão, pessoas correndo. Segundo os fãs, o tumulto começou porque alguns seguranças teriam deixado cambistas passar na frente de quem estava na fila. A Polícia Militar, inclusive, foi acionada, mas informou que apenas controlou discussões, que ninguém foi preso ou ficou ferido. Agora, meia-noite e 29, por aqui ainda tem fãs acampados aqui. Isso porque a venda para o show do dia 18 de novembro abre no dia 3 de fevereiro. E hoje, também, em função da grande procura, nessa sexta-feira, o grupo anunciou uma terceira data aqui para São Paulo, no dia 16 de novembro, cuja venda também abre no dia 3 de fevereiro. A gente lembra, claro, que o público pode comprar os ingressos pela internet, mediante o pagamento de uma taxa de serviço. Essa turnê internacional do RBD comemora os 20 anos do grupo, vai passar por 26 cidades nos Estados Unidos, México e aqui no Brasil. Os ingressos custam a partir de R$ 210, Salsi. Que alvoroço, hein, Carol? Obrigada pelas informações. E não foi só em São Paulo, no Rio de Janeiro também houve tumulto na fila para comprar os ingressos para o show do grupo RBD. As imagens viralizaram na internet. Primeiro há um bate-boca por causa da ordem da fila. Vai para trás, volta no final da fila. Na sequência, uma troca de tapas. Que isso? A Polícia Militar foi chamada para controlar a briga. Desde domingo, fãs da banda estão acampados no local para tentar garantir os ingressos para a apresentação. O show está marcado para o dia 19 de novembro, no Engenhão. E a polícia americana divulgou um vídeo com o momento da agressão ao marido da ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi. O ataque ocorreu em outubro. O homem, identificado como David DePepe, quebrou o vidro de uma janela para entrar na casa em São Francisco. Quando a polícia chegou, o invasor segurava Paul Pelosi e tinha um martelo nas mãos. Em seguida, ele parte para cima do marido da ex-presidente da Câmara. O agressor foi preso em flagrante, acusado de tentativa de homicídio. Paul Pelosi, de 82 anos, teve uma fratura no crânio e outros ferimentos. 7 pessoas foram mortas e 3 ficaram feridas num atentado terrorista contra uma sinagoga em Israel. O ataque aconteceu por volta das 8 da noite no horário de Israel, num bairro de Jerusalém Oriental. O atirador estava do lado de fora da sinagoga e abriu fogo contra as pessoas que deixavam o local.
Elas participavam da cerimônia do Shabat e celebravam o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Entre os feridos, há uma mulher de 70 anos e um adolescente de 14. O terrorista tentou fugir, mas foi morto pela polícia. Ele não teve a identidade revelada. O grupo radical islâmico Hamas declarou que o ataque na sinagoga foi uma vingança contra Israel. Ontem, uma operação das forças de segurança impediu um ataque terrorista que estava em planejamento por extremistas na Cisjordânia. Pelo menos 9 palestinos morreram. Desde a ação, a tensão na região cresceu. Houve disparos de foguetes contra Israel, que respondeu com uma série de ataques aéreos na faixa de Gaza. Não há relatos de feridos. Os Estados Unidos condenaram o ataque, que chamaram de terrível. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou que vai visitar Israel na próxima semana e pedir o fim da violência. A Embaixada de Israel no Brasil disse em nota que se trata de um ataque vil e indiscriminado contra pessoas que estavam numa sinagoga e que Israel vai agir vigorosamente contra ameaças terroristas. Aqui no Brasil, o governo federal tornou sigilosas as informações sobre a festa de posse do presidente Lula, que contou até mesmo com cardápio de chefes renomados. O Matheus Escavazini traz as informações direto de Brasília para a gente. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite para você, Salsi. Segundo o governo, a lista com os nomes dos convidados para o evento não será divulgada porque pode pôr em risco a segurança da família do presidente da República. A justificativa foi alvo de críticas por causa da contradição de Lula, que durante a corrida ao Planalto chegou a reprovar a postura de Jair Bolsonaro por decretar sigilo de 100 anos em assuntos pessoais ou que envolviam a família do então presidente. Quando estava no Planalto, Bolsonaro usava essa mesma justificativa de risco à família para não divulgar as informações. O coquetel da posse de Lula contou com 3.500 convidados, entre políticos, autoridades, chefes de Estado e de delegações estrangeiras. A recepção aconteceu no Itamaraty, que também se negou a detalhar as despesas. Salsi. Obrigada, Matheus. Já conversamos de novo. O presidente Lula se encontrou em Brasília com os 27 governadores do país. Eles querem a compensação por perdas de arrecadação do ICMS. Essa seria a condição para que a reforma tributária comece a ser discutida. Na conversa inicial com os 27 governadores, o presidente Lula disse que todas as demandas estaduais serão ouvidas e estudadas e reforçou a necessidade de diálogo com todos. O presidente ressaltou que bancos federais devem emprestar dinheiro para que estados que estejam com as contas em dia terminem obras consideradas prioritárias. Lula lembrou que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e o Banco do Nordeste, por exemplo, são instituições que devem repartir seus lucros com os entes da federação. Cada governador, cada governadora tem uma obra na cabeça que é a obra do seu sonho, que é a obra principal para o Estado, para uma região. E nós queremos compartilhar com vocês a possibilidade de repartir, o sacrifício de fazer uma obra dessa. O BNDES voltará a ser um banco de desenvolvimento. Além dos mandatários dos estados, a reunião também contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros e os líderes do governo no Congresso. Lula e todos os presentes assinaram uma carta em defesa da democracia. O encontro de hoje ratificou o desejo de todos para que o Pacto Federativo funcione em um ambiente cooperativo e eficiente para superarmos os entraves econômicos e para lidarmos com as grandes necessidades do povo brasileiro. O que mais tem preocupado os governadores é a perda de arrecadação com o ICMS. No último ano, o Congresso modificou o cálculo do imposto, o que acarretou em perda de receita aos estados. Para tratar do assunto, será criada uma comissão composta por governadores e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os governadores argumentam que este é um pré-requisito para que a reforma tributária comece a ser discutida. A tendência é que a desoneração seja mantida. Como está hoje, a perda só para esse ano de 2022 foi 4 bilhões e a previsão de 2023 é de mais 10 bilhões de reais.
Então, realmente, a gente tem que olhar como é que vai ser isso. Não é empurrar para o governo federal e nem voltar tudo. Então, vamos ter que achar aí uma ideia média. O que eu espero é que seja restituída aos estados a condição de sobrevivência dos estados e, ao mesmo tempo, dos municípios. Essa é que é a situação, que hoje a única fonte de arrecadação que nós temos é a fonte do ICMS. E isso precisa de ser recuperado ou de ser reposto às estruturas nossas de estado. Durante a reunião, os governadores reclamaram do aumento do piso dos professores em 15%, que foi anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Eles argumentam que não foram consultados antes. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o reajuste vai custar quase 20 bilhões de reais por ano aos cofres dos municípios. A presidente do Peru, Dina Boluarte, pediu ao Congresso que aprove a antecipação para dezembro de 2023 das eleições presidenciais. Essa seria a saída para a crise que o país vive. Também nesta sexta-feira, a polícia e as Forças Armadas começaram a desobstruir as rodovias do país tomadas por manifestantes. Você acompanha nas imagens. Ao todo, são ao menos 88 trechos de estradas bloqueadas em 8 regiões do Peru. Autoridades acusam as barricadas de serem a causa direta de 10 mortes, incluindo de crianças que não puderam receber cuidados médicos a tempo. O total de óbitos desde o começo das manifestações já chega a 56. De volta ao Brasil, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria-Geral da República um pedido de suspensão da posse de deputados federais eleitos por envolvimento com os atos de depredação no dia 8 de janeiro. A gente conversa novamente agora com o Matheus Scavazini, ele tem os detalhes para a gente. Matheus. Oi, Salsi. A ação foi movida por 3 advogados do grupo Prerrogativas. Eles pedem a suspensão da posse de 11 deputados federais eleitos de 6 estados. Os partidos afetados seriam o PP, o PL e o PRTB. Além da suspensão da posse, o documento também pede a abertura de um inquérito policial para a apuração da responsabilidade penal dos deputados. Embora seja praxe encaminhar esse tipo de pedido à Procuradoria-Geral da República, desta vez o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para a manifestação do Ministério Público. A posse dos parlamentares eleitos será na quarta-feira. Salsi. Obrigada, Matheus. E a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 150 pessoas por envolvimento com os ataques às sedes dos 3 poderes em Brasília. E em mais uma fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal prendeu 6 pessoas por participação nos atos. Entre os presos dessa sexta-feira está a senhora que ficou conhecida como Fátima de Tubarão, em Santa Catarina. Ela invadiu o Palácio do Planalto e as imagens da ação criminosa viralizaram. Maria de Fátima Mendonça já havia sido condenada por tráfico de drogas. No total, a Polícia Federal tentou cumprir nessa sexta-feira 11 mandados de prisão e outros 27 de busca e apreensão. Um deles foi na casa de Léo Índio, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Léo Índio alega que participou da manifestação, mas não entrou nos prédios públicos invadidos. A Operação Lesa Pátria, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, foi realizada no Distrito Federal e mais 5 estados: Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Esta foi a terceira etapa da operação para investigar quem participou, financiou ou incentivou os atos de vandalismo e a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro. Nesta sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República apresentou 150 denúncias contra os envolvidos nos atos violentos. Segundo a PGR, eles estão presos e estavam acampados em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília. As acusações são associação criminosa e incitação ao crime contra os poderes constitucionais. Ao todo, o Ministério Público Federal já denunciou 254 pessoas que participaram do vandalismo. A Advocacia Geral da União pediu à Justiça do Distrito Federal o bloqueio dos bens de 42 presos durante os atos de vandalismo em Brasília. O objetivo é garantir o pagamento dos prejuízos causados ao patrimônio público. A inflação desacelerou em dezembro pelo terceiro mês seguido nos Estados Unidos.
No acumulado de 12 meses, o índice de preços que monitora a inflação ficou em 5% no mês passado, contra 5,5% em novembro. Para este ano, o Banco Central americano pretende levar a inflação para 2%. E olha, depois de quase 3 anos fechada, foi reinaugurada nesta sexta-feira a Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais. Virgínia Nalon chega com as informações agora para a gente. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Celso, boa noite para você. O espaço projetado por Oscar Niemeyer, inaugurado em 1954, estava fechado desde a pandemia e recebeu uma reforma. A modernização começou em 2019, mas foi interrompida em razão da pandemia. As obras foram retomadas em fevereiro de 2022, ao custo total de R$2 milhões. O acervo da biblioteca foi ampliado em 20 mil livros, totalizando cerca de 500 mil exemplares, entre livros, revistas e jornais históricos. Existem publicações do período imperial, outras que vieram de Portugal, além dos escritores aqui de Minas Gerais. A biblioteca abre oficialmente na próxima segunda. Salce. Obrigada, minha querida. E agora a gente fala de futebol. Neste domingo tem clássico pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. São Paulo e Corinthians se enfrentam no Morumbi. O São Paulo fechou a 4ª rodada do campeonato com uma goleada, 4-1 sobre a Portuguesa no Morumbi. O tricolor é o líder do Grupo B, tem a melhor campanha do Paulistão e o ataque mais efetivo, com 6 gols. O argentino Galopo, que marcou 2 vezes, passou a ser um dos artilheiros do torneio com 3 gols, ao lado de Roger Guedes, do Corinthians, e de John Kennedy, da Ferroviária. O clássico não poderia vir num momento melhor. Nós contamos muito com o apoio do nosso torcedor. Eu acho que o apoio da nossa torcida pode fazer a diferença na parte motivacional de cada jogador. O Morumbi vai estar lotado domingo. 40 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é que seja quebrado o recorde de público do campeonato, que é do próprio São Paulo, com 45 mil pessoas na estreia contra o Ituano. No estádio, só torcedores são paulinos, como acontece desde 2016, por determinação do Ministério Público. Em todo esse tempo, sem o apoio da Fiel, o Corinthians só conseguiu uma vitória sobre o São Paulo no Morumbi em 2017. Quebrar um tabu de 6 anos e vencer o primeiro jogo fora de casa no Paulistão são os desafios deste domingo. A gente sabe disso, a gente se cobra, os nossos números fora de casa também não são bons, a gente sabe que precisa melhorar nesse aspecto. Então, nada como um clássico para a gente poder conquistar a vitória e ficar bem na classificação. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, excelente fim de semana. Cuide-se. Tchau.